Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que nos ouve nesta manhã. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Quero pedir que você, neste momento que está nos ouvindo, faça aquela sala de vídeo, convida os seus amigos, principalmente os não crentes, para que esteja ouvindo a palavra de Deus neste momento. Nos siga nas redes sociais, vai lá no YouTube, faça sua inscrição, deixe o seu like no YouTube e, acima de tudo, compartilhe esta mensagem. Nos ajude a propagar o reino de Deus. E hoje eu quero pensar com você nesta manhã sobre o tema "Se tu uma bênção". E para você que está chegando agora, já dá seu oi, seu bom dia, para que a gente possa estar identificando você. Algumas pessoas já chegaram por aqui, mas não deram ainda seu oi, então não tem ainda como identificá-lo, né? E nós vamos prosseguir então com a palavra de Deus. Quero falar sobre o tema "Se tu uma bênção". E o texto para a mensagem de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Gênesis, capítulo 12, versículo 2. E o tema "Se tu uma bênção". E nos diz assim a palavra de Deus: "E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção". Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus excelso, Deus soberano, em cuja presença eu me coloco diante de Ti com perdão dos meus pecados, Pai, para Te agradecer, ó Deus, por esta palavra. Rogo ao Senhor que não fale eu ao Teu povo nesta manhã, mas que o Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do Teu servo que fala contigo, esteja falando no coração de cada um daqueles que estão nos acompanhando neste momento nas redes sociais. Assim, ó Deus, eu Te oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Só lembrei que, meus amados, tem várias pessoas aqui online, mas ainda não deixaram um oi, um bom dia, então não dá para identificar. Só estou identificando aqui a minha namorada, Rosemary Rodrigues Fontes, o Aires, o Ailton, a Flaviana, enfim, que Deus abençoe. Então vamos nós. O tema de hoje: "Se tu uma bênção". Queridos, eu quero que você saiba de uma coisa: você é uma bênção. Você é uma bênção. Creia nisso. Mas por que, às vezes, nós não conseguimos ser bênção? Porque, às vezes, nós não agimos de forma abençoada? Porque tantas vezes nós perdemos a bênção. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós não agimos de acordo com o que aprendemos. E nós somos inconstantes em nossas decisões. Abraão também era assim, inconstante. E Deus ordenou a ele que ele fosse uma bênção. Queridos, eu quero dizer para você que não foi fácil
para Abraão se tornar uma bênção. Quero dizer para você que não foi de uma forma miraculosa que isso aconteceu, que Abraão se tornou uma bênção de uma forma miraculosa, piscou os olhos e já era uma bênção. Não. Abraão precisou se esforçar muito neste propósito de Deus. E isso significa compromisso, meus queridos, meus amados. Deus sabia que Abraão encontraria muitos problemas pelo caminho e que o Senhor tinha grandes bênçãos para ele. E por isso, o Senhor abençoou. O Senhor resumiu tudo o que precisava nestas poucas palavras: sê tu uma bênção. E eu digo para você que está me ouvindo nesta manhã, seja você uma bênção. Seja você uma bênção na sua casa, seja você uma bênção com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, filhas, enteados, enteadas. Seja você uma bênção na sua vizinhança. Seja você uma bênção no seu local de trabalho. Seja você uma bênção em qualquer lugar que você for ou estiver. Seja uma bênção. Ok? Seja bênção. Queridos, às vezes, nós pensamos que nós precisamos estar em um lugar abençoado, com pessoas abençoadas, com coisas abençoadas e momentos de bênção. Na verdade, tudo isso é abençoado se você for uma bênção. Tudo isso será abençoado se você for uma bênção. Eu quero dizer para você, nenhum lugar, nenhuma pessoa, nenhuma coisa, nenhum momento é abençoado se a pessoa não for abençoada. Se a pessoa não for uma bênção. Queridos, eu quero que você reflita em 4 perguntas que eu vou fazer para você nesta manhã. Primeiro, o que é ser uma bênção? Você já fez essa pergunta para você? O que é ser uma bênção? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta: qual é o estilo de vida de uma pessoa abençoada? Como será o estilo de vida dessa pessoa? Será que ela é mais santa do que eu? Como será que essa pessoa vive, né? A terceira pergunta: sua igreja é uma bênção? E a quarta pergunta: o que eu preciso para ser uma bênção? Essa é a pergunta das perguntas. O que eu preciso para ser uma bênção? E aí deve ter dado um nó assim na sua cabeça e você começa a refletir: gente, eu nunca perguntei o que é ser uma bênção. Eu nunca me perguntei qual é o estilo de vida de uma pessoa abençoada. Eu nunca perguntei se a minha igreja é uma bênção. Eu nunca fiz essa avaliação. Eu nunca me perguntei o que é que eu preciso para ser uma bênção. Pois bem, queridos, vamos refletir em algumas características de uma pessoa abençoada, né? E a primeira coisa que eu quero destacar, a primeira característica de uma pessoa abençoada é a integridade. A integridade, tá certo? A Isis veio fazer a live comigo aqui, dá tchau. A integridade, tchau. Pronto, já deu tchau. Queridos, Tiago, capítulo 4, versículos
7 a 11, vai nos dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentei e chorei. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Queridos, como eu falei, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a integridade. E esse texto fala de integridade. Integridade significa ser inteiro, completo. Muitas vezes, meus amados, nós não somos abençoados porque nós não buscamos a Deus de todo o nosso coração, como diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus amados, eu quero refletir com você sobre o texto bíblico que nós meditamos em Tiago. Em cada parte eu quero refletir com você. A primeira coisa, Tiago diz assim, olha: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitar-se a Deus é colocar Deus acima de tudo, é colocar Deus acima de qualquer coisa, é colocar Deus no lugar que Ele merece, é Ele ter o primeiro lugar na nossa vida, é Ele assentar-se no trono do nosso coração. Isso é sujeitar-se a Deus. Depois Tiago diz assim, olha: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, a partir do momento que eu me sujeito a Deus, que Deus está sentado no trono do meu coração, que Deus tem o primeiro lugar da minha vida, e que eu coloco Deus acima de tudo e acima de todos, aí vem a batalha espiritual. E na batalha espiritual, não dá para brincar de ser servo de Deus. Ou Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não tem. E se Deus não tem o primeiro lugar na nossa vida, se Deus não está acima de tudo em nossa vida, nós nos tornamos presa fácil de Satanás. Nós nos tornamos perdedor. Mas se nós nos sujeitamos a Deus, nós conseguimos sim resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque ele não suporta a presença de Deus. E quando Deus está presente na nossa vida, não tem diabo, não tem demônio, não tem principado que suporte a tua presença, porque onde você estiver, a presença de Deus está em você. Ela é de forma clara, onde as pessoas vão perceber que algo diferente está acontecendo com você. Então não tem diabo que resista à presença de Deus na tua vida. Seja você uma bênção. A outra coisa que diz o texto de Tiago: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, qual é a maneira que nós temos de nos aproximarmos de Deus? É com o joelho no chão, meu irmão. É com oração, muita oração, nos aproximando de Deus. E aí,
A Bíblia diz que quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, o Senhor, o nosso Deus, Ele inclina o seu ouvido a ouvir o nosso clamor. Meus amados, aí Tiago segue dizendo assim: purificai as mãos, pecadores. Como é que eu purifico as minhas mãos de pecado? Quando eu reconheço que pequei contra Deus, contra meu irmão, contra o meu semelhante, e confesso os meus pecados ao Senhor. É confessar os pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nos purifica. O Senhor nos limpa de todo o pecado. E diz assim, Tiago segue dizendo: e vós que sois de ânimo dobre, limpai os corações. Ou seja, é tirar do nosso coração tudo aquilo que entristece a santidade de Deus. Tirar do nosso coração todo o pecado, toda raiz de amargura, todo ódio, todo rancor, tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe por quê? Seu coração não é um depósito de lixo. Raiz de amargura, ódio, rancor, isso tudo é lixo que nós armazenamos em nosso coração ou em nossos corações. E isso só faz mal a nós mesmos. Porque deixa eu falar uma coisa para você: a pessoa que te ofendeu, ela não está nem aí se você vai infartar, se você vai morrer, se você está bem ou mal. E muitas vezes ela até te ofendeu, te causou o mal, sem perceber. São aquelas pessoas desavisadas, que às vezes fazem coisas que nos entristecem, e ela nem sabe o que fez. E a gente fica armazenando esse tipo de sentimento ruim em nossos corações, e só quem sofre é a gente. Vou dar um exemplo. Você pode estar numa roda de pessoas amadas, amáveis, sorridente, alegre, feliz. Aquela pessoa que te fez mal, que te causou tristeza, que pecou contra você, chega naquele ambiente, o seu sorriso muda, o seu semblante muda, você já não tem mais alegria de estar naquele ambiente, já quer ir embora, já quer evaporar daquele lugar. Por quê? Porque chegou aquela pessoa que você guarda ódio, rancor, raiz de amargura, sentimento ruim contra aquela pessoa. E ela chegou ali e roubou a tua alegria que você estava. E ela chega alegre, contente, cumprimentando todo mundo, vai até te cumprimentar. E eu pergunto para você, o seu coração é um depósito de lixo? Se não é, tira esse lixo do teu coração. Senão você vai infartar, você vai morrer, você vai viver para sempre triste por alguém que te causou mal. Beleza? Então esvazie o seu coração de todo pecado, meus amados. E Tiago segue dizendo o seguinte: afligi-vos, lamentei e chorei. Queridos, o que quer dizer isso? É perder o prazer no pecado. Perder o prazer no pecado. Nós não temos que ter prazer nas coisas que entristecem a Deus, mas nós temos que nos alegrarmos com aquelas coisas que agradam a Deus. E eu digo uma coisa para você: não é fácil renunciar ao pecado, não é fácil renunciar aquilo que a gente acha que é legal para a gente, mas que entristece a santidade de Deus.
Fica essa dica para você. E Tiago segue dizendo assim, olha, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pastor, o que é isso que quer dizer? Arrependimento, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos, nós achamos que aquilo é legal, nós sorrimos, nós estamos maravilhados com tudo isso. Mas quando nós nos arrependemos, caímos em nós mesmos, caímos em si, e vemos que aquilo que nós fizemos é errado, é pecado, aí nós vamos chorar. De tristeza porque fizemos coisas erradas. E Tiago segue dizendo assim, olha, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, quero que você saiba o seguinte, a tua vitória, a minha vitória, a nossa vitória vem de Deus. Vem de Deus. Você crê nisso, amém? A nossa vitória vem de Deus. Queridos, o ânimo dobre impede com que o servo de Deus, a serva de Deus, impede dele ou dela agir de maneira abençoada e abençoadora. O que é ter um ânimo dobre? Presta atenção, ter ânimo dobre é ter duas vontades. Ter ânimo dobre é ser uma pessoa inconstante, querer uma coisa agora e fazer outra coisa depois. Se esquecer das decisões que tomou e servir a dois senhores, conforme diz Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ele disse assim, Jesus declara assim, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Mamon e a Deus. Então, nós não podemos ter ânimo dobre. Dizer uma coisa aqui e fazer outra ali. Tá certo? Isso significa uma luta interior. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 20, vai dizer algo assim, muito interessante para as nossas vidas, e nós não podemos ter essa luta interior, quer queira, quer não, nós passamos por ela. E diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 7, versículo 15 a 20. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborrece, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Entendeu? Paulo está dizendo assim, olha, eu não quero pecar, mas ele habita em mim, eu acabo pecando. E olha, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores missionários da história da humanidade, não é da Bíblia só não, da história da humanidade. O homem que mais plantou igrejas. Ele diz que o mal que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. O bem que ele quer fazer, ele não faz por causa do pecado que habita nele. E eu pergunto para você, Paulo foi ou não foi uma bênção? Foi. Essa é a vida de uma pessoa
que é uma bênção. Lá em Romanos capítulo 8, no versículo 5 a 9, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a mesma igreja de Roma, ele vai dizer: porque os que são segundo a carne, inclinam-se às coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclina-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Dele de quem? De Cristo. Meus queridos, Abraão, ele só foi abençoado por Deus quando passou a ter um coração inteiro diante do Senhor. Enquanto Abraão vacilava como 2 vezes, que entregou Sarai, sua mulher, para o faraó e para Abimeleque, conforme diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, versículo 10 em diante, que vai dizer assim, olha a primeira vacilação de Abraão. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão no Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem seis que és uma mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram-no diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que essa era a tua mulher? Por que disseste é minha irmã? E por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. Então Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que tinha. Também lá no capítulo 20, do versículo 1 ao 18, vai dizer assim, olha: e partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher: é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, viu Abimeleque em sonhos, veio Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhes: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, e por isso o Senhor: matarás também uma nação? Perguntou. Não me disse ele mesmo: é minha mulher? E ele também disse: e ela também disse: é meu irmão.
Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Disse-lhes Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu tenho te impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta ele é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles homens. E então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para fazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tem visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, e eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde chegarmos, dizer de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para com todos que contigo estão, e até para que com todos os outros e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, sua mulher, por causa de Sara, mulher de Abraão. Queridos, ele não poderia ser abençoado quando se dedicou totalmente. Presta atenção que no primeiro momento Abraão ainda não poderia ser abençoado, porque ainda não tinha se dedicado totalmente ao Senhor. Quando Abraão se dedicou totalmente ao Senhor, sendo capaz de entregar o seu filho por amor ao Senhor, passou a ser uma verdadeira bênção. Ou seja, Abraão se colocou à disposição de dedicar tudo o que ele tinha ao Senhor. Isso é muito importante. E o que era que Abraão tinha? O seu filho Isaque. E aí o Senhor passou a tornar Abraão em uma verdadeira bênção. E eu lhe pergunto: você tem buscado ao Senhor inteiramente? Busca ao Senhor de todo o seu coração. Busca ao Senhor de toda a tua alma. Busca ao Senhor de todo o teu entendimento. Busca ao Senhor de todas as tuas forças, que você será uma bênção. A segunda característica de uma pessoa abençoada é a obediência. Mateus capítulo 21, do versículo 28 a 31, vai dizer assim, olha: mas
que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondeu e disse: Não quero, não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondeu ele e disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse a Jesus: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Que isso, pastor? E Jesus está dizendo, para ser abençoado, é preciso obedecer. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Obedecer não é fácil, filho. Obedecer não é fácil. Às vezes nós precisamos fazer a vontade de Deus sem entender. Você não precisa entender a vontade de Deus, simplesmente faça. Para depois, então, você receber a bênção de Deus. Jesus contou a parábola dos 2 filhos para exemplificar que obedecer não é apenas dizer que vai fazer, e sim cumprir a vontade de Deus. Tá certo? É como o pai que dá dinheiro ao filho e manda comprar doces para si, e ele está obedecendo ou não obedecendo? Está fazendo a vontade do Pai, porque também é a sua vontade? Obedecer a Deus, meus amados, quando a vontade de Deus nos agrada, é fácil. Mas, quando a vontade de Deus nos ensina a renunciar os nossos prazeres, as nossas vontades, é um desafio enorme. Queridos, diz a parábola que o pai chega para o filho e diz assim: Meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Não, olha, hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não estou afim de trabalhar, eu não vou. Curto e grosso. Mas depois ele se arrependeu e foi. Aí chega para o segundo filho e diz assim: Meu filho, vai trabalhar hoje na minha vida, deixa comigo, pai, tamo junto, vou lá. Tá certo? Tamo junto. Não é assim que a juventude fala? Tamo junto. Beleza, meu? Tamo junto. E não foi. Então veja que o que disse que não ia, foi, obedeceu. O que disse que ia obedecer, não foi, desobedeceu. Então, para fazer a vontade de Deus, não basta dizer que vai fazer. Para ser obediente, precisa fazer, não basta dizer. Abraão obedeceu ao Senhor num momento crucial de sua vida, quando Deus lhe pede seu filho Isaque. E ele entregou de todo o seu coração. Jesus declara em Mateus capítulo 22, do 1 a 18, que então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado,
os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Eles, porém, não fizeram caso algum, um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com uma veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como é triste aqui, não tendo vestes nupcial. E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e os ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Queridos, observe que Deus, Ele proveu o melhor para Abraão. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos plenamente abençoados com a provisão do Senhor para as nossas vidas. E a minha pergunta para você: você tem obedecido à vontade de Deus? Queridos, faça o que Deus manda você fazer sem duvidar, sem questionar, sem perguntar, que nós vivemos pela fé, não pelo que nós vemos, ou pelo que nós queremos entender. A vontade de Deus, ela é perfeita, boa e agradável. Então não importa, eu não preciso entender, eu preciso simplesmente obedecer, porque o que Deus tem para mim e para você é muito bom. Eu não tenho que perguntar: mas Deus, será que, ou será que, por quê? Por que será? Não, eu tenho que obedecer. Para quê? Para que a provisão do Senhor venha sobre a minha vida. A terceira característica que quero destacar nesta manhã é a perseverança, irmãos. Ninguém chega a lugar nenhum sem perseverar. E diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 de Romanos, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo,
mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Então, meus amados, para nós sermos abençoados, nós precisamos ser perseverantes. Há momentos em que tudo contribui para nos desanimar, para nos entristecer, para que percamos o interesse pelas coisas. E eu quero dizer para você, é preciso muita perseverança para não desistir, meus queridos. É preciso renovar a sua mente e treinar para vencer os maus pensamentos. Estamos vivendo em constante batalha contra o mundo. O diabo e a carne têm nos fustigado todo instante para nos tirar da presença de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que também travamos uma batalha psicológica dentro de nós. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição das fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Meus queridos, Abraão, ele foi perseverante em seu propósito. Creia nisso. Abraão fez uma longa caminhada de Ur até Canaã. E Abraão, em momentos difíceis, ele pode ter pensado em parar, ele pode ter pensado em desistir, em desanimar, mas ele continuou a caminhada até encontrar a terra que Deus lhe havia prometido. Ele não desistiu no meio do caminho, ele não parou na metade do caminho, ele persistiu. Deixa eu falar uma coisa para você. Há propósito de Deus em nossas vidas que começam hoje e se cumpre após algum tempo de perseverança. É verdade. E durante esse tempo, a nossa fé, ela é fortalecida. E quando a nossa fé é fortalecida, nós somos preparados para receber a bênção de Deus. Muitas bênçãos nós não recebemos enquanto nós não estivermos preparados. Nós não podemos fazer um propósito com Deus e desanimar. Precisamos levar isso até o fim, meus amados. Queridos, vai dizer assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Onde está a tua confiança? Em quem está a tua confiança? Tem muita gente, nesta época de eleição, colocando
a sua confiança no candidato A, no candidato B, no partido C, no partido não sei das quantas. A tua confiança deve estar em Deus. É Deus que tem o poder de mudar esta nação. É Deus que tem o poder de mudar esta cidade. Seja qual for o candidato que for eleito, a esperança do servo de Deus deve estar em Deus. Amém? Queridos, você tem sido perseverante em buscar a Deus? Seja fiel até o fim. A bênção de Deus está chegando sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua descendência. Você é uma bênção. Mas para você receber essa bênção, você tem que perseverar em buscar a Deus. Tem que perseverar em estar na presença de Deus. A sua esperança deve estar em Deus. Nada nem ninguém pode mudar a tua história senão Deus. Creia nisso. Eu quero que você saiba que você é uma bênção. Com certeza você é uma bênção. E eu quero concluir aqui a nossa reflexão de hoje dizendo para você o seguinte: a bênção de Deus, ela não está sobre coisas. A bênção de Deus, ela não está sobre lugares ou sobre situações. A bênção de Deus está sobre você. Fala aí de onde você está. A bênção de Deus está sobre mim. Põe a mão na tua cabeça e diz: a bênção de Deus está sobre mim e eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Meus queridos, bom é estar junto com pessoas abençoadas, mas elas vão embora e você fica. E por isso você precisa ser uma bênção também. Você precisa ser uma pessoa abençoada e abençoadora. Muito mais que apenas receber bênção de Deus. Deus quer nos dar bênção. Deus quer que nós sejamos uma bênção em suas mãos. Deus quer. Olha esses aqui de novo, ó. No colo do vovô. Deus quer que você seja uma bênção. Deus quer isso. Portanto, meus amados, muito mais que apenas receber bênção, Deus quer que nós sejamos uma bênção em suas mãos. Sabe por quê? Porque quando nós somos uma bênção, tudo que temos, tudo que nós fazemos, também é abençoado. Você crê nisso, amém? Para finalizar, momentos, coisas materiais e outras coisas que nós temos, somos e pensamos, eu quero que você saiba o seguinte: momentos, coisas materiais e outros, tudo isso são passageiros nas nossas vidas. Grandes desafios, como Abraão encontrou, que tudo em sua vida vai ser uma bênção. E não pense que para ser uma bênção é fácil. Para ser uma bênção é preciso obedecer. E obedecer não é fácil. Que Deus te abençoe poderosamente a cada um dos irmãos que está aqui conosco. Vai aqui o nosso abraço à minha namorada, Rosimério Rodrigues Fontes, que há 36 anos me atura. Se a salvação fosse pelas obras, ela já estava lá no céu há muito tempo, já não estava mais nem aqui na terra, né? Ao meu jovem discípulo,
Aires Augusto, que Deus te abençoe, meu filho. A irmã Flaviana, o irmão Ailton, a irmã Bruna, Gabriele, Giovana, Deus abençoe. A irmã Rosa aqui, deixando seus comentários. O irmão Renato Alves, que Deus te abençoe a você, o Luiz Augusto, a Cida, a Lohane, que Deus abençoe. Cidinha, minha filha, que Deus abençoe a sua vida, né? Que Deus abençoe a sua família. Gabriele, Lohane, Gabi, que Deus te abençoe, minha filha. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela vida de vocês. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus excelso, soberano, em cuja presença eu me coloco diante de Ti, ó Deus, com perdão dos meus pecados, para Te agradecer, ó Deus, por esta palavra, nós outros, revelado nesta manhã, que falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao coração dos meus irmãos, e que a Tua palavra encontre morada em cada coração, e que seja abençoado não apenas esses que acompanharam ao vivo, mas aqueles em que terão acesso a esta mensagem em outro momento. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Que o Senhor abençoe aquele que vai acessar na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, pela madrugada, e que esta mensagem seja uma ajuda, uma bênção na vida dessas pessoas. Que o Senhor abençoe a Tua igreja batista aqui em Tupaciguara, a Tua igreja no Brasil e no mundo, Senhor, os Teus servos que militam nessa batalha, e que, ó Deus, o Senhor esteja conosco em cada momento. Conceda-nos, ó Deus, uma boa semana, uma semana abençoadora. Ó Deus, abençoa o almoço em família, com cada família que tem a oportunidade, o privilégio de se reunir para desfrutar desse momento de confraternização. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias, abençoa os Teus servos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês. E até às 19h30, se Deus assim nos